E obrigado. Fique à vontade. Ah, bom, então se começa, não? Sim. Eu começo, eu vou começar bem brevemente, né, agradecendo a presença de vocês três, principalmente, agradecendo as outras presenças, obviamente, né, e dizer que é um prazer imenso a gente ter essa conversa aqui, né? São pessoas familiares, é que eu conheço há menos tempo, é o Francisco, né? Eu conheço pessoalmente o Francisco há pouquíssimo tempo, um tempo muito curto, mas já tenho trabalhado com ele há 2 anos, né? Tipo, com o trabalho dele, né? Então a gente se encontrou o mês passado praticamente e surgiu essa oportunidade de conversarmos aqui. Dayana, estamos juntos, né? A Aline também. A Aline foi fundamental também na passagem pelo Brasil, essa última, né? Não só para nós nos reencontrarmos, mas também a gente colocar os dois projetos para conversar. Escrevemos, escrevemos poesia um dia antes do meu aniversário de 40 anos, no ano passado. Inexplicável, né? E é isso. Queria muito agradecer. Gosto muito dessa iniciativa da gente estar aqui conversando e deixar esse registro do nosso encontro, né? Esse documento que independe da quantidade de audiência, isso é indiferente. Então é isso. Obrigado e vamos conversar. Bom, obrigado também. Eu não falo bem português, mas vou a fazer portunhol, intento, um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu queria plantear era que em, habitamos en el mundo da branquitud, o mundo que habitamos aquí y en las ex colonias en Abya Yala, en América Latina, habitamos un mundo de la blanquitud. Entonces no existe, prácticamente existen fugas, existen escapatorias, pero habitamos un mundo donde está construido, está rodeado, eh, estamos rodeadas permanentemente por a branquitude, en todo lado, en toda a construcción do mundo. Ou vida cotidiana, mas também nas instituições, etc. Então, não há uma fora. Existe uma fora, existem pequenos resguardos de uma fora, mas não existe realmente para nós que vivimos em cidades. No existe una fuera, precisamente de la blanquitud. Entonces, pensaba en esa idea que decías, Danilo, del diálogo, hacer o no hacer un diálogo. Y ahí pienso en estrategias históricas de, eh, de sobrevivencia. Pienso a figuras como Amalinche, en México, que era chamada precisamente a puta, a traductora, a quem falava com os brancos. Então, essa é uma estratégia de ingresso na instituição de sobrevivência. E de sobrevivência comunitária, mas porque sua sobrevivência implicava a sobrevivência de muitas pessoas indígenas. Então, hay que calibrar permanentemente en esta convivencia que tenemos con los blancos por más de 5 siglos. Hay que calibrar permanentemente los momentos do diálogo, do estar presente, do dialogar con los blancos, los momentos de guerra. Los momentos de guerra marcan otra situación porque siempre estamos en diálogo con los blancos, siempre están presentes los blancos. Hay espacios de fuga, existen espacios de fuga, existen pequeños momentos de escapatoria, mas viviendo na metrópolis, sea do colonialismo español o sea do colonialismo portugués, estamos permanentemente. Eu penso também nas cidades do Brasil e do Chile, de todos os países colonizados, habitamos permanentemente en un encuentro con los blancos. Entonces hay que calibrar energéticamente esta relación, porque no se puede estar siempre en guerra.
porque no se puede, o sea, estamos en guerra, pero hay que generar estrategias de evitar esa guerra de una forma que no sea tan violenta para nosotros mismas, digamos. Ahí creo que hay una cuestión que creo que puede ser interesante para dialogar de nuestras sobrevivencias. Y voy a poner un PowerPoint cortito. Me tienes que habilitar, pienso. Yo pienso, pues se tiene que aceptar que yo compartir pantalla. Ok. Mm, no, compartir, no, perdón. No, es presentación. Aquí. Entonces, yo comienzo pensando todas estas cuestiones en relación a dónde estamos situadas, muchos de nosotros que es eh, acá en la península ibérica. Entonces, parto con una cita a un pensador antillano que se llama Mises Serres, que dice: Europa es indefendible. Esto en sí mismo no es grave. Lo grave es que Europa es moral y espiritualmente indefendible. Y cuando pienso de lo moral y lo espiritual, eu estou falando da construcción da personalidad, da subjetividad, porque justamente Europa es moral y espiritualmente indefendible, mas vivimos en Europa. Y en Europa sigue estando presente en nuestros territorios lá. Y quería hacer una pequeña como concepto que para entender qué estoy entendiendo como branquitude, y dice así. Esta é parte da minha publicação, do meu livro, que agora está na imprenta. Dice: o branco no es un color, indica en artista afroportuguesa Grada Quilomba. O branco sería más un posicionamiento político que representa los privilegios históricos que las personas descendientes de colonos brancos detêm. Na verdade, branco não é uma cor. Mesmo na teoria dos cor, o branco não é cor porque é ausência do cor, mas também se é uma cor, através do que esse privilégio histórico e contemporâneo se materializa diariamente no conforto dos corpos brancos. As pessoas brancas, seja euro-branca, latino-branca ou africanos brancos descendentes de europeus, atravessam fronteiras, accedem aos serviços, passeiam por museus, bares, o teatro e os restaurantes pelo conforto que lhe proporciona a sua cor de pele e suas características ocidentais. Por outro lado, as pessoas não brancas, embora possamos ter um passaporte europeu, estaremos sempre sujeitos a suspeita. Os brancos seria, portanto, um corpo descarnado porque a branquitude nunca é declarada ou apontada. Daí os brancos sofrem a ignorância branca de que fala o pensadora afro-holandês Gloria Becker, ou seja, o esquecimento sistemático de seus actuais privilégios e da sua origem colonial desses privilégios. O mesmo sofrem o que o chama fragilidade branca, ou seja, a reação defensiva e violenta das pessoas brancas toda vez que lhes são comentadas ou acusadas do racismo. Esta história começou com o colonialismo. Então,
temos que entender que a construção do corpo, a construção da diferença do corpo, se construiu a partir do colonialismo e do escravismo. Dois processos são os fundantes da construção da branquitude e a supremacia branca como el lugar de fala. Os brancos têm o direito de falar, de decidir e de actuar sobre o mundo, e o mundo inclui a natureza, os animais e os corpos racializados, os corpos não brancos. E este processo foi acompanhado do processo de evangelização, porque a colonização é a construção do discurso da branquitude como o discurso correto. Começa também com o processo de adoctrinamento da espiritualidade, adoctrinamento do espírito, que tinha que ver precisamente com a imposição de uma única forma de entender a espiritualidade, que seria católica. Então, esta, por ejemplo, es la representación de la primera pila, la pila bautismal, onde os primeiros indígenas taínos do Caribe foram bautizados en 1493 en Barcelona, digamos, construyendo esta imagen incluso dos primeiros migrantes desse território na Europa, mas sendo adoctrinados através da religião. Então, penso nessa colonização da subjetividade, que implica um processo que não tem que ver somente com a explotação da carne, que também explotação da carne em la mina, em la plantação, mas também explotação do espírito, controle do espírito, controle de sua subjetividade, de sua possibilidade de relacionamento com natureza, com outros corpos, como se construye a heterossexualidade, etc. E esse processo passa por a evangelização, que implica um projeto de salvação, que é uma grande mentira. Digamos, o projeto de salvação de corpos não brancos é depois da morte, ou na outra vida. Então, nesta vida você fica em seu lugar, você fica sendo explotado, sendo escravizado, tranquilo. Você vai ser salvo na outra vida. E funda a divisão racial do mundo, que vai fundar a divisão entre quienes são e quienes não são, o ser ou não ser, pessoas brancas, não brancas, que é cultura e que é natureza, a civilização e barbárie, arte ou artesanato, que é saúde, que é doença, etc, etc. E muitas divisões, incluso a divisão sexual do mundo, ou seja, a divisão entre homem e mulher é uma divisão imposta por os colonos, imposta por os blancos a muitas comunidades onde existia uma outra configuração do gênero, de construção de relações sexuais, afetivas e finalmente essas relações sexuais e afetivas também como construem as relações con la comunidad y con el trabajo, Un segundo. Yo quería tocarte más que un rato. ¿En serio? Sí. Vale. Ah, vale. Sí. Disculpa, então. No, perdón. No pasa nada. Então, este tipo de construção que começaram no século
XV, mas começaram antes. Começaram na Idade Média com o processo de expulsão da população muçulmana da Península Ibérica. Essa guerra começou em 1200 y esa es la misma guerra que hoy vemos, digamos, en todo esa guerra religiosa sigue activa, digamos. Pensemos bueno, todo lo que se le llama el yihadismo y todo ese mundo que es una guerra viva entre católicos y musulmanes. Entonces, esa construcción racial del mundo va a construir la idea de que o mundo son outros corpos, porque o corpo branco não existe. Se você vê esta imagem, presenta a representação do mundo. Você, em Paris, em 1931, podia ver o mundo inteiro, mas o mundo não é branco. O branco não existe, o branco somente mira, somente é uma autoridade. Eu vou saltar esta. E, sim. Y entonces voy a ir finalizando pensando en la idea do corpo. Yo quería leer esto, mas yo no puedo leer la primera línea. Un segundo. Así. Entonces, yo voy a leer esta otra conceptualización do corpo não branco. Como se construye o corpo não branco en relación a esa branquitude. Dice, a ciencia médica occidental define un único modelo do corpo normalizado, homem vitruviano. A partir desse diagnóstico moderno do que seria corpo saudável e normal, foi generado todo un sistema. Ay, que no leo bien, perdón. Tengo que mover esto. ¿Qué hay ahí? Ahí sí. Fue generado todo un sistema de doutrinamento que envolve o processo de cis-heterossexualização e branqueamento. O corpo, como o Ocidente imposto, é branco, magro, esbelto, unitário e binário, enquanto múltiples tradições afro e indígenas entendem a complexidade de concebir o corpo como um ser como os outros e além da humanidade. Como aporta o escritora travesti afrodominicana Johann Michael, este corpo não é completamente meu, é um ruído. A epiderme de outros animais e plantas. A identidade não é um espaço comum, mas sim uma forma radical de relacionamento com a vida. Este corpo, este ano, é social. Este corpo, este ano, é você. O processo de branqueamento também fez com que corpos não brancos e corpos negros, em particular, sirviessem de base para experimentações com medicamentos que salvariam corpos brancos. Já no siglo III, São Cosme, São Damião, patronos da medicina, fizeram isso transplantado a perna de um etíope a um homem branco, a fim de salvar o homem branco e matar o homem negro. Assim, historicamente, corpos não brancos emigrantes têm sido corpos descartáveis, utilizáveis e explotáveis, bem como identificáveis, sempre como estrangeiros. Nesta Europa que não é branca, como Angela Davis salientou, os corpos não brancos estaremos sempre sob olhar
ou olhar ou violentamente desconfiados dos brancos. Bom, esse eu penso que era um pouco o que eu queria compartilhar com você para pensar um pouco como se construem essas relações da mundo que vivimos, que é um mundo precisamente construído pela branquitude, mas não falado desse espaço de opressão que tem múltiplas capas também vinculadas à sexualidade, a outras questões. Então, isso. Graças por la escuta. Obrigado. Dai, quer seguir? Você fica até o fim, Francisco? Fica até o fim? Ok. Então a gente faz questões no final. Fica à vontade, Dai. Então, gente, olá. Boa tarde para quem é do Brasil, boa noite para quem é da Europa. Meu nome é Daiana Luise, eu sou professora da educação básica em Pernambuco, pelo menos há 15 anos, sou educadora transfeminista e é muito desse lugar de fala que eu gostaria de trazer alguma reflexão, né? Mas desde já agradecendo o espaço, um prazer reencontrar, né, a Diva Aline e ícone referência, né? E Danilo também, e também encontrar, né, novas pessoas aqui, para a gente estar fortalecendo essa rede. Bem, Danilo joga assim, né, uma provocação para a gente refletir sobre o espaço escolar e essa relação com a branquitude. E eu fui catar nas minhas referências, né, nas minhas memórias, algo que tivesse uma relação muito forte, assim. E aí eu lembro que durante um trabalho numa escola pública de Pernambuco, eu conheci uma travesti preta da periferia, da Zona da Mata de Pernambuco. Ela tinha, na época, acredito que 16 anos. E eu cheguei para essa aluna e eu perguntei a ela, olha, qual é o sonho da tua vida? E eu gosto de fazer essa provocação para corpos trans e travesti, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de conjugar o verbo sonhar diante, né, de tudo que a gente vive e sobrevive nesse país. E ela, como tantas outras travestis, né, que eu fiz essa pergunta, respondeu na lata, assim. Professora, a travesti não tem direito de sonhar. E aí eu disse, deixa de que eu quero saber a resposta. Não estou jogando isso aqui ao vento. Vamos pensar que a tia quer uma resposta. E aí ela parou, ficou pensando e ela fez. Professor, o meu sonho é ter um tênis branco para vir para a escola. Porque eu não aguento mais todas as vezes que eu chego nesse portão, a supervisora reclama porque diz que o padrão da escola é um tênis branco e eu não tenho. E aí conversa vai, conversa vem com ela, né? Ela disse que a mãe dela era diarista, com muito esforço, né? Comprava o tênis dela para a escola, mas a grande questão dela não ter um tênis branco é porque o trajeto da casa dela até a escola não era asfaltado. Era lama pura. E a mãe dizia: eu não vou comprar um tênis branco para quando você chegar na escola, o tênis está completamente sujo. Eu acho que isso evidencia uma série de coisas, né? Acho que tem aí demarcado um racismo ambiental, mas paralelo a isso, eu pensei muito na simbologia desse tênis branco. Porque para mim esse tênis branco tem um ideário de branquitude, que é a partir desse ideário que você tem acesso ou não ao espaço escolar. Você, como corpo negro, pode até ingressar na escola, mas a escola não foi feita para você e você só pode adentrar nesse espaço a partir do caminho trilhado pela branquitude. Eu acho que isso, para mim, representa muito o que é esse tênis e o que é essa exigência. Tanto que quando, né, a gente foi conversando sobre o processo de aula e tal, e ela dizia, professora, é muito difícil assim aqui na escola porque eu não tenho mais referência, assim, não tenho referência nas aulas. E eu não tenho referência nem enquanto uma travesti, nem enquanto, né,
uma mulher preta. E aí a gente começa a entender um pouco, né? E aí eu lembrei muito da Bell Hooks no Ensinando a Transgredir, quando ela faz uma análise do espaço escolar no apartheid dos Estados Unidos, né? Que tem as escolas para brancos e as escolas para pretos. E ela diz, olha, naquela época, né, quando teve o apartheid, quando as escolas foram separadas a partir desse ideário de raça, a escola para a negritude adquiriu um espaço de formação política. Né? Então, era um currículo que potencializava esse corpo a se reconhecer como sujeito político, de atuar, e a escola para branco tinha esse ideário da branquitude. Quando o apartheid acaba e as escolas, né, se juntam, qual é o currículo que predomina? Qual é a lógica educacional que é impressa no espaço escolar? Não é da escola da negritude, é da escola da branquitude. Né? E é algo que se perpetua até hoje, quando a gente faz o recorte da educação brasileira, com toda a pressão que nós temos de legislação que torna obrigatório, né, a discussão, questão da história afro-brasileira e da cultura, mas quando a gente faz um balanço de como isso tem sido implementado no Brasil, para mim ressoa muito como a lógica da inclusão do perigo e do perigo da inclusão. Eu acho que talvez esse jogo represente muito o que tem sido essa disputa hoje da educação brasileira. O que é a inclusão do perigo? A inclusão do perigo é tudo que é visto como um corpo perigoso e que a escola diz, olha, pode entrar. São perigosos, mas podem entrar. E aí vem população negra, população trans e travesti, mulheres, população do campo, enfim, tudo aquilo que é visto como minoria de direito. Né? Isso seria a inclusão do perigo. E qual é o perigo da inclusão? É porque a partir dessa lógica que é acionada, de que a escola inclui, essa inclusão é feita com uma série de restrições. Olha, vocês podem usar aqui os artefatos de matriz, né, afro-brasileira, de religião matriz afro-brasileira, desde que seja no Novembro Negro, numa atividade. Olha, a gente pode até trazer capoeira, maracatu, hip hop, desde que seja dentro de uma linha de cultura popular, daquilo que a escola diz que é pedagógico. Então, a escola, né, enquanto um espaço de formação, ela deixa aquilo que pode ingressar dentro dela. E ela diz, olha, até aqui vocês podem. Se passar um pouco disso, ela cobra conta. E ela cobra conta de todos os corpos que são dissidentes daquilo que a escola diz, que é o seu ideário de funcionamento. Quando eu penso nessa menina, no sonho do tênis branco, desse trajeto até o espaço escolar, eu fico pensando o quão difícil é para a população trans, travesti, sobretudo negra, trilhar cotidianamente esse espaço. Chegar até o espaço escolar. Né? Tanto pelos meios, né? Porque aí tem a violência, né, que a gente sofre cotidianamente nos trajetos, na negação do direito à cidade, como também os espaços de violência que a gente sofre dentro da escola. E aí não é à toa que quando a gente faz uma análise do campo educacional brasileiro, as políticas de gênero e de sexualidade, sobretudo no campo da educação, são as mais atacadas. Se a gente faz um balanço de como a extrema-direita tem instrumentalizado um debate sobre a educação, eu chuto por alto que 70% a 80% dos debates é voltado para as temáticas de gênero e sexualidades. É ideologia de gênero, é mamadeira de piroca, é doutrinação, hipersexualização das crianças, é destruição da família, é destruição da infância, e tudo vinculado, né, não tudo, mas grande parte vinculado aos debates de gênero e de sexualidades, provocando um pânico moral. Como isso se reflete do ponto de vista de políticas educacionais para a população? A gente faz um balanço não oficial, que nós não temos dados oficiais sobre a população trans travesti no Brasil, em qualquer campo, sobretudo na educação, mas, e isso diz muito, né, porque se não tem dado oficial, o Estado não reconhece que você sequer existe. Nós temos hoje, cada 10 estudantes trans travesti na educação brasileira, 7 a 8 não terminam o ensino básico. 80% não termina o ensino básico.
Quando nós fazemos um recorte de gênero, os meninos trans têm um alto índice de práticas suicidas e de retenção escolar. Enquanto as meninas trans têm um alto índice daquilo que a gente chama de expulsão escolar. E eu trago aqui o conceito de expulsão escolar, porque quem é do campo da educação, especialmente a política da educação, adora criar também, né, as suas nomenclaturas. A gente fala muito sobre evasão escolar, a população que evade da escola, que saiu da escola. Não é um processo de evasão, isso não pode ser naturalizado. Né? Se aquela travesti preta que sonhava com tênis branco, ela sai do espaço escolar, ela não evadiu, ela foi expulsa. Ela foi expulsa porque, inclusive, todo dia ela sofreu uma violência por não passar pelo processo de higienização, que não é só a higienização do tênis, é a higienização das mais diversas formas. Se essa menina deixa, entre aspas, de frequentar o espaço escolar, ela não abandonou, ela não evadiu, ela foi expulsa. Porque o espaço escolar não reconheceu aquele corpo como um corpo digno de educação. Né? Quando a gente vai para as universidades, nós temos hoje uma estimativa não oficial de que 0,02% da população acadêmica é composta por pessoas trans e travesti. Nós estamos falando de 0,02%. Se a gente vai para os programas de pós-graduação, essa estatística ela é mais baixa ainda. Para mim é muito simbólico que quando eu chego, né, eu saio de Recife para Aracaju, para Sergipe, né, e para Aracaju, a primeira coisa que eu faço é conversar com outras meninas trans e travestis. E aí onde é que a gente encontra essas meninas trans e travestis? Geralmente à noite, né, nos espaços de prostituição. E eu lembro que quando eu comecei a conversar com elas, e aí a primeira coisa que elas disseram foi: ah, você não é daqui não, a gente reconhece, você tem um chiado na hora de falar, assim. Eu disse: gente, que chiado é esse que o povo fala que eu tenho? Ah, não, mas você tem um chiado, você tem um jeito diferente de falar, você é de onde? Ah, eu disse que eu era de Recife. Aí, quando eu disse que eu era de Recife, elas ficaram, né, em pânico. Ah, eu amo Recife, já ganhei pencas lá. E aí elas começam a ter memória afetiva sobre Recife, mas o que me chama mais atenção depois, né, desse colete todo, foi elas olharem para mim e dizer: certo, olha, onde é teu ponto? Sabe aquela pergunta que ela diz muita coisa? Quando essas travestis olham para mim e perguntam onde é o meu ponto, elas sinalizam que há no imaginário social da população de qual é o espaço reservado para mulheres trans e travesti. Ou seja, na cabeça delas e da população brasileira, por conta desse projeto, que inclusive já é naturalizado, é inconcebível que uma trans ou travesti negra, não branca, saia de uma terra para outra que não seja pela via da prostituição. E aquilo foi muito interessante, porque quando eu olhei para elas, eu disse: meu ponto é no campus São Cristóvão, na Universidade Federal de Sergipe. E aí, quando elas espantaram, regalaram o olho assim, foi naquele momento que eu comecei a me autodeclarar como uma garota do programa de pós-graduação. E eu gosto de me colocar como uma garota do programa de pós-graduação, porque quando eu digo que sou doutoranda em educação, eu estou calçando o tênis branco que a escola quer. Eu estou descendo esse ideário da branquitude que diz: olha, é trans, mas está na universidade, está reclamando de quê? Eu estou rasgando o contrato de corpos trans e travestis sempre serem a regra da exceção, especialmente quando esse corpo trans e travesti é negro. Porque se a gente luta por uma coisa no movimento trans e travesti, né, com unhas e dentes, é pelo direito ao nome. E até isso você perde no programa de pós-graduação, porque você é a doutoranda trans da universidade. Eu não tenho mais nome. Eu sou a doutoranda trans da universidade, como o povo diz que é a doutoranda preta. Enfim, a gente sabe, né, que esses elementos, que ao mesmo tempo as pessoas dizem que acionam no sentido de dar uma visibilidade, é um processo, né, discursivo da branquitude de dizer: olha, nós queremos aqui você como primeira, porque, na verdade, a gente quer que você seja a última. Essa é a lógica que é acionada, né? E é muito interessante, né, e perverso ao mesmo tempo, né?
perceber isso, porque quando a gente vai fazer uma disputa na universidade, a branquitude tem um ideário e um discurso que é um discurso da cordialidade, né? E é um discurso que desconsidera, inclusive, as suas dores. Porque aí as pessoas chegam e dizem, deve ter sido muito difícil para você chegar aqui, né? Eu admiro tanto a sua coragem. E eu fico indignada quando essas pessoas dizem, mas não esqueça de uma coisa, é um privilégio para você estar aqui. Você é uma privilegiada. E aí eu olho para eles e digo, vocês é que são privilegiados em eu estar aqui. Quem alguém aqui é privilegiado são vocês. São vocês porque vocês não enfrentam violência, né? O coração de vocês não acelera quando vocês querem ir ao banheiro. Vocês são privilegiados que quando vocês abrem os trabalhos acadêmicos, vocês já reconhecem a cor de vocês nas referências bibliográficas, o gênero de vocês, a orientação sexual. Se alguém aqui que tem privilégio, não sou eu, meu amor. São vocês que são os privilegiados. Então não jogue para mim a conta de ser privilegiada, quando na verdade essa estrutura toda foi pensada por e para vocês. E aí, quando a gente ingressa nesses espaços, eu acho que a lógica é a lógica de ser um cavalo de Troia. Da universidade entender que é um presente e a gente entrar para destruir mesmo. Para destruir sem dó e nem piedade. E destruir, inclusive, hackeando o sistema. Eu ingressei na pós-graduação da UFES usando essa estratégia. Eu lembro como se fosse hoje, nas apresentações que as pessoas amam, e quando você olha o mosaico, né, no campo virtual, de quem está lá na universidade durante a pandemia, você percebia de forma mais evidente que a universidade tem cor, né, tem gênero, enfim, tem sexualidade é um pouco difícil, né, porque, enfim, sexualidade a gente olha às vezes uma coisa, mas quando a gente vai escavar, né, quando vai para o aplicativo, tá lá a pessoa supostamente, né, enfim. Tá gravando, né? Perverso isso, mas... Enfim, como meu advogado não está online, eu vou pular essa parte. E aí é muito interessante, porque quando eu ingressei aqui na Universidade Federal de Sergipe, na apresentação do doutorado, e eu olhei o mosaico, como eu estou olhando esse mosaico aqui, e eu vi a cor da universidade, e vi a identidade de gênero da universidade, eu lembro que na hora da minha apresentação eu estava com a câmera desligada, e aí eu perguntei às pessoas, vocês estão me vendo? E a pessoa dizia, não, deve ser algum problema na câmera. Aí eu repeti a pergunta, vocês estão me vendo? A pessoa disse, não, não. E aí eu liguei a câmera, eu olhei para as pessoas e disse, de fato, vocês não estão me vendo. E foi a minha apresentação. E aí essa apresentação, ela traz uma provocação, que é uma provocação sobre pensar visibilidade trans e travesti, sobretudo no recorte racial. Quando a gente reivindica, especialmente em janeiro aqui no Brasil, uma visibilidade trans travesti, não é porque a sociedade brasileira não nos enxerga. Se eu perguntar a qualquer brasileiro ou brasileira onde ele ou ela encontrará uma travesti, todo mundo vai dizer. Iluminado no escândalo de prostituição. A sociedade brasileira vê o corpo trans travesti. Tanto é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans travesti no mundo. Você não mata aquilo que você não vê. O corpo trans travesti no Brasil, sobretudo a população negra, está num processo maior de precarização, ele é visível. A disputa que é colocada em janeiro pelo movimento trans travesti é qual é a visibilidade que a sociedade brasileira direciona a corpos trans e travesti. Não é um debate de ver ou não ver. Quando eu trago isso para a universidade e digo, vocês não estão me vendo, não é enquanto corpo meramente trans. Vocês não estão vendo o corpo trans e travesti na universidade. E aí a lógica é subvertida quando eu olho, né, para os renomados pesquisadores e digo, olha, agora o corpus de pesquisa virou o corpus que pesquisa. E aí vocês não dão conta. Porque vocês amavam quando vocês podiam chegar com os questionários de vocês e jogar aqui na minha cara 50 perguntas que não fui eu nem minha comunidade que fez. Mas agora o corpus de pesquisa virou corpus que pesquisa. E quando eu me transformo em corpus que pesquisa,
eu pesquiso, inclusive, as estratégias e artimanhas que a branquitude utiliza para que eu não tenha acesso e permaneça nesse espaço. E aí é o medo que essas pessoas têm de abrir a boca e falar. Não é? E eu acho que hoje, o trabalho que eu tenho feito na Universidade Federal de Sergipe é um trabalho de hackeamento mesmo, sabe? Acho que a gente precisa discutir algumas questões enquanto movimento, alguns vícios que são colocados pela branquitude, pela burocracia branca, sobretudo. Eu tenho pavor, né, quando as pessoas dizem que são primeiro em alguma coisa, né? E aí eu lembro as gatas e os gatos que quem defende a ancestralidade e a transexualidade não é primeira em nada, porque a gente não vem e nem vai sozinho, a gente vai no coletivo, a gente vai em bando, né? Mas as pessoas amam, na hora de me apresentar, olha, a primeira doutoranda trans da Universidade Federal de Sergipe. Eu digo, meus amores, eu não sou a primeira. Eu sou a primeira para a burocracia branca, para os dados de vocês. Mas para eu chegar aqui, um monte de gente abriu o caminho e veio comigo também. Né? E eu acho que a ideia também de pegar esse primeiro e dizer que, olha, isso é muito mais uma denúncia, inclusive é feio para vocês isso, do que vocês estarem enaltecendo uma lógica da meritocracia. Né? Mas o trabalho que eu tenho feito hoje, né, é justamente com outras meninas trans travesti, dentro da universidade, e o que tem me motivado também, de certa forma, a pesquisar é sobre a experiência educativa de pessoas trans e travestis egressas do sistema prisional. Isso foi algo que me provocou muito, assim, durante a minha vida. Antes de vir para cá, caiu a ficha de que eu conhecia mais meninas trans e travestis egressas do sistema prisional do que egressas de um programa de pós-graduação. E aí eu comecei a pensar, olha, as meninas trans e travestis que estão presas, ainda que a universidade pesquise pouco sobre elas, se tem ainda alguma coisa, mínimas comparada a outros grupos, mas se tem. Mas as pessoas trans e travestis egressas do sistema prisional, praticamente não tem nada. Porque não é algo que dentro do próprio movimento a gente tenha uma abertura muito grande para debater. E aí, quando eu comecei a pensar nessa pesquisa, né, eu pensei muito mais numa lógica de refletir sobre as ações e estratégias que mulheres trans, travestis e homens trans, egressa e egressa prisional, têm em protagonizar experiências educativas. Gente, eu falar de dor, falar que o Estado mata, falar que o Estado é genocida, falar do horror que é o sistema prisional, do horror que é os espaços educativos para a população trans e travesti, já tem muito trabalho. Tem muito trabalho, inclusive, que ancora as pessoas o tempo todo a trazer, né, essa lógica do corpo que sofre, do processo de vitimização. E eu parei para pensar, olha, eu vou começar a pensar numa outra lógica, né, que é uma lógica que a Bell Hooks traz, que é mover-se para além da dor. Eu não vou negar que esses espaços são ruins, são perversos, são cruéis, tem um ideário da branquitude. Mas o que é que os nossos corpos têm feito para hackear isso? Isso é uma pergunta que me levou também a desconstruir minhas próprias lógicas. Porque eu não sou um corpo trans que passou por um sistema prisional, né? Por exemplo. E aí, tem sido uma experiência muito interessante. Uma das meninas que eu entrevistei, por exemplo, ela falava 5 idiomas. Ela não tinha terminado sequer os anos finais, né? O 9º ano. Mas a gata falava 5 idiomas. Quando eu fui entrevistá-la, ela fez, você quer que eu fale em que língua? A gata aprendeu tudo isso no ciclo da prostituição. Não foi a escolinha, nem o cursinho de inglês que deu aula para essa gata. Ela aprendeu se virando na vida outros idiomas. Então, se ela estivesse aqui, ela falaria espanhol, falaria em francês, falaria em inglês, né? Falaria em pajubá, e isso é algo extremamente importante. Gente, uma população com baixa escolaridade como a nossa, população trans e travesti, criar um dialeto que a gente entende
e que a população cisgênera fica em pânico porque não consegue entender o que é que nós estamos nos comunicando ali, é uma estratégia para dizer, olha, nessa guerra nós temos cartas na manga. E esse jogo vai virar, meu amor. Saber que nas trans travestis hoje tem um domínio maior sobre o uso de hormônio e anticoncepcional do que muito endócrino cisgênero, negado a dizer, se você tomar esse remédio com esse, você nem acorda viva no outro dia, e quando a gente perguntou ao endócrino, ele sequer tem noção do que é isso, mostra que nós estamos construindo outras experiências educativas diante da negação do Estado. Né? População trans, travesti, sobretudo preta, é muito importante dizer isso. No Brasil, são as mulheres trans, travestis negras que têm movido potencialmente essa estrutura e provocado as mais diversas instâncias, como a Giovanna Baby, como a Keila Simpson, como a Tiffany Odara, como a própria Maria Clara Araújo e Ana Flor, né, que são de Pernambuco. É a travestidade preta e as mulheres trans pretas que têm disputado uma outra lógica, não só de universidade, mas de projeto, né, de democracia. E eu acho que isso é extremamente importante da gente ter uma atenção, porque o cansaço bate, o avanço da extrema-direita está aí, e às vezes a gente não sabe para onde ir, acha que tudo está perdido. Estamos aí, enquanto corpos dissidentes, né, rasurando esse contrato, essas ciências sociais. E aí, para terminar de vez, antes que Danilo, né, diga, olha o tempo, gata. É porque como no Brasil a gente tem expectativa de vida de 35 anos, as travas falam, porque não sabem quando é que vão falar de novo. Aí elas se dando a falar, assim, né? Mas eu queria trazer uma experiência particular minha, né? Eu estudei numa escola católica, confessional católica, no interior de Pernambuco. Numa escola de padre, inclusive. Né? E aí eu lembro que quando chegou um determinado dia, eu estava muito cansada da série de opressões que estava vencendo na escola, teve um dia que todo mundo saiu mais cedo, a escola largou mais cedo, porque teria uma reunião de professores e professoras. Eu aproveitei que todo mundo saiu e entrei no banheiro feminino. E quando eu ingressei no banheiro feminino, é muito importante que a gente entenda as precarizações que a gente vive. Era como se eu estivesse entrando assim, sabe? Sabe aquele país que você sonha em conhecer? Eu, com 9, 10 anos de idade, entrei no banheiro, fedendo a urina, e achei que estava no lugar mais maravilhoso do mundo. E eu lembro que eu ingresso numa das cabines, né, porque era um banheiro por cabine, eu entro na cabine, olho a porta e eu tiro um corretivo. Eu entendo hoje como isso é simbólico. E eu tiro um corretivo da minha bolsa. Todo mundo sabe o que é corretivo? Sabe, acho que, né? Corretivo. Eu tiro um corretivo e coloco o nome Diana. Liquid Paper, Roex, enfim. Tem todas essas expressões. E eu coloco o nome, um corretivo, Diana, na porta do banheiro. Hoje eu entendo o simbolismo que é colocar aquele nome com corretivo. Depois eu vou embora. No outro dia, isso é uma polêmica na escola, porque o padre disse que era um absurdo ter uma menina que depredou o patrimônio da escola e que isso era motivo de expulsão. Quando o padre olhou o nome Diana, ele foi consultar na secretaria de qual sala a Diana era para dar a punição. Resultado, ele não encontrou. Quando ele não encontrou, ele ficou perplexo. E aí ele foi até a sala dos professores e professoras perguntar quem é essa abusada que colocou o nome de corretivo na porta do banheiro. E os professores e professoras disseram que não conheciam. Depois, passou uma lista em todas as salas para que as meninas cisgêneras escrevessem seu nome para comparar a grafia. Nenhuma bateu. Veja como a lógica cis, hétero, branca, ela é extremamente perversa.
E ela tem uma lógica de criminalização. E nenhuma bateu. Resultado, caiu a ficha para o padre de que não foi a menina cis que escreveu. Sabe o que aconteceu com o caso? Arquivado. Porque se isso viesse à tona, a fama da escola na cidade iria decair. Sabe o que representa eu colocar o nome da Diana nessa porta? Hackear o sistema. Porque se a escola diz que Diana não existe, Diana não pode ser punida. Diana não vai ser um corpo punível também. E, ao mesmo tempo, Diana vai e deixa sua marca. Passou-se um tempo, né? Um longo tempo, inclusive, né? Por cerca de uns 10, 15 anos, eu volto a essa escola para pedir a retificação do meu histórico escolar. Escola muito diferente, né? Na época. E eu lembro quando a secretária olha para mim e pergunta meu nome, e eu digo Diana, ela fica chocada. E aí eu disse, pois é, Diana venceu. E eu pego esse histórico escolar e eu volto ao banheiro da escola. E quando eu volto ao banheiro da escola, eu percebo que, ainda que de forma fraca, o meu nome permanecia ali. E quem é subversiva, meu amor, não perde a subversão. E não deixe de carregar seu corretivo na bolsa. Eu tirei o meu corretivo e retoquei o meu nome. E ali eu assinei um decreto de que, por mais branca, por mais hétero, por mais cisgênero que a universidade e a escola queira ser, nós estaremos dispostas a hackear e a borrar esse sistema. E aí eu queria muito encontrar minha ex-aluna para dizer, gata, melhor do que um tênis branco é a gente entrar com tênis sujo nessa escola. Porque essa limpeza que a educação brasileira propõe, eu não quero compactuar com ela. O que é que se diz, hein? Fez artes cênicas para fechar com tudo, não foi? Como é que a pessoa faz isso? Muito Ah, injusto, viu, Danilo? hã? Muito injusto essa ordem aí que você propôs. Aqui encerramos, vamos para os debates. Quero contribuir com perguntas, questionamentos. É dessas. Ai, é isso, né? Então, Dan, só me informa em relação ao tempo, Olha, como é que... vamos concordar aqui para a gente sair todo mundo junto. Então, são Certo, não quero também 9. sobrecarregar ninguém, sei que você está cansado, é só por isso mesmo. Não, mas é um prazer. Meu cansaço já passou. Ué, É, não sei, acho que uns 20 minutos e a gente conversa. pode ser? Vocês dão conta? Pronto, então perfeito. Eu vou Vamos sim. una cosita para comer, eu tengo hambre. Que de cena. Un segundito. Então, boa noite a vocês. Que prazer imenso, né, estar aqui. Quero, né, saudar todo mundo, a vida de vocês. Hoje que a gente começa esse outono aqui, no solstício, né, esse equinócio para falar de outono, aqui na América do Sul, né, Abiala. Então, estou também nesse clima mais introspectivo. E aí refleti muito com a fala, né, tanto do Ponte quanto da Dai. Que prazer, viu, Dai? Te acompanho, meu Deus, com muito entusiasmo, muito fã, assim, de como você fala, de como ensina, como a tua pedagogia é tão natural, né? E mesmo estando em sala de aula, é muito bom encontrar docentes, professoras como você, que puta merda, meu, vira assim, né? Vira muitas chaves, principalmente no espaço escolar, né? Eu tô recente, entrei nesse último concurso do estado, tô no ensino médio, e aí você falando, enfim, né? Vem todo um histórico, né? Pensar esse ensino fundamental, esse ensino médio e esses corpos, essas corpas, onde estão, como estão e como é cruel, né? Muito perverso esse sistema, né? São 20 anos aí de sala de aula, passando por diversos espaços, e é isso, nesse constante aprendizado, né? Principalmente quando a gente se propõe a escutar, né, essas experiências de pessoas que a gente admira tanto. Então, para fazer uma breve, né, apresentação, para situar
vocês de onde eu falo. Eu me chamo Aline Nunes, sou mulher negra, e hoje habito nessa diáspora, né, da vida, muito inquieta também com tudo, com esse espaço urbano tão hostil, né? Sou de Recife, e essa memória já de Recife agora que está voltando a ter graça. Durante muito tempo, Recife virou um ambiente muito difícil de viver, e até hoje, né? Eu acho que, enfim, é uma cidade que mexe comigo de várias formas. E aí, nessa diáspora, eu vim parar num município chamado Ipojuca, que é aqui o último município da região metropolitana do Recife. Ipojuca tem a segunda maior arrecadação. Então, a gente está falando de um município que, por dia, arrecada 4 milhões, certo? É de uma riqueza, assim, inestimável, né? Nós temos aqui o Porto de Suape, né, construído na década de 70, e até hoje é um grande problema aqui nesse nosso território. E temos também, né, a volta, o reaquecimento desses grandes empreendimentos, das grandes construções, enfim, né, destruindo aqui o nosso território. Então, eu falo de um município que vive basicamente do turismo e, enfim, se colocarem aí no Google, vocês vão ver o paraíso que aqui é, Porto de Galinhas, em Maracaípe. Então, é uma rota muito procurada aqui no Nordeste, uma das rotas mais procuradas, para falar a verdade. E aí a gente vive aqui nesse território com muitas contradições, muitas mesmo, assim, profundas. Eu acho que é um território que expôs muitos dos conflitos que eu, por exemplo, morando na cidade, não conseguia tanto perceber. O município de Ipojuca, apesar de viver tanto do litoral, ele não corresponde nem 1% do território. Ele é 0,6%. Ipojuca ele é um território rural. Ele é 99,4% do campo. Né? Então, isso já quebra uma lógica do que se naturaliza quando a gente pensa Ipojuca, Porto de Galinhas, praia, turismo. Calor, enfim, esse alto verão, alta estação que a gente está aqui finalizando. E aí eu chego aqui através da educação, né? Há 17 anos sou professora aqui no município, desde um pré-vestibular, que por sinal foi nossa professora Marlene, de História do Brasil, que me indicou para esse projeto, e nele, de 2007 até 2020, trabalhei. E aí, enfim, me meti em outras áreas da educação. Mas é isso, com um lugar de muita insatisfação por muitas questões que a gente aqui já trouxe, né? Dessa estrutura, desse mecanismo, desse sistema, de como tudo se opera. E apesar de nunca ter me envolvido coletivamente, de maneira organizada, estando em Recife, né? Sempre frequentando, né, os espaços de disputa, de discussão, movimentos, passeatas, protestos, enfim, né? Mas foi aqui nesse município que eu encontrei um movimento que eu acho que traz um pouco de frescor dentro dessa lógica tão cruel e tão perversa. Isso, para mim, foi mais que uma salvação mesmo da minha alma e todos que se aproximam dessa ONG que se chama TPM, né? Essa sigla, né, quer dizer Todas para o Mar, né? Essa ideia desse oceano, a volta para esse oceano, né, desconstruindo esse lugar de trauma que esse transatlântico nos trouxe e ainda nos traz, que marcam os nossos corpos. E aqui em Pojuca, nesse litoral especificamente, os corpos negros e indígenas vivenciam uma experiência de muita distância com o próprio mar. Aqui nós estamos cortados, né? Estamos no meinho entre o mangue e o mar. Então, é uma cidade pura água, né? Então, aqui toda a gente movimenta-se de acordo com essas marés, com as luas. Então, é uma natureza muito viva. E para a comunidade local nativa negríndia, o espaço destinado, né, essa branquitude enxotou, colocou essa galera no mangue, né, que apesar da potência, né, da natureza do que se entrega, tem uma questão de salubridade e de moradia. Vidas, né, nesse formato de palafito, ou até mesmo de alvenaria, mas com toda uma estrutura muito delicada, muito precária, que quando chega o período de chuvas, sofrem, né, com essas instalações, com picos de energia, porque é isso. Aqui a distribuição, né, a desigualdade, ela opera também até nos serviços, obviamente, que a gente já imagina, né, que obviamente os bairros acessam, né, de forma diferente esses serviços, mas aqui o território é muito pequeno. Nosso Maracaípe só tem 1.200 pessoas. Né? E a desigualdade escancara assim, de uma forma muito abrupta, muito orgânica, né? São feridas muito abertas, porque é isso, o trecho é muito pequeno e é uma rua que divide o mangue, o mar, as casas nativas e as casas de veraneio.
né? E esses resorts que estão agora sendo construídos, né? Essa questão da PEC das praias, aqui já acontece, ela não é ainda uma ilusão, é só uma discussão, ela não está nessa seara da abstração, mas ela já está acontecendo. Nós temos famílias oligarcas que desde muitos anos, aí 400 anos, né, vem bebendo dessa fonte de riqueza inesgotável que parece que Pojuca é, esse solo, né, extremamente rico, essa fauna extremamente resistente, mas que vem ao longo desses anos sentindo agora, né, a lapada dessa intensa, né, histórica exploração. Então temos famílias aqui, né, que, por exemplo, uma das coisas mais emblemáticas que o município tem é o muro de Maracaípe, né, do Pontal. O Pontal é esse encontro do mar com o mangue, né? Traz esse potencial de nascedouro, né, onde toda a vida marinha que não desova na areia, né, como tartarugas, gera-se no mangue. Então, esse lugar está sendo completamente asfaltado, né, aterrado, matando toda essa vida. E esses donos, essas famílias, né, tradicionais, como está gravando, eu não vou falar o nome, mas ele está aí famosíssimo, temos até deputadas estaduais envolvidas nessa causa legítima. E esse muro, esse pontal, que ele já deu o sobrenome dele, né, de família, é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, né? Porque quem salvaguarda aqui o patrimônio natural do nosso território são as marisqueiras, são as pescadoras. E nesse sentido, nós temos aí um embate mesmo a nível de ameaças de morte, enfim, de proteção policial. É nesse nível aqui a discussão, né? Eu falei que ia trazer espíritos de luz, né? Mas, enfim, sempre tem que vir a treta para poder vir, né, um pouquinho de frescor. E aí é onde surge a TPM, né? Essa ONG que existe há 8 anos, Nuala Costa, que idealizou. Nuala Costa foi a primeira mulher negra, né, e destaco essa questão retinta dela, que competiu por Pernambuco, que é o nosso estado, né, nossa província e tal, internacionalmente. Né? Nuala fez carreira aí na Europa, aí nesse outro lado, só que é isso, não existe até hoje nenhum registro de Nuala nesses campeonatos. O nome dela sempre foi Alana, foi Maria, foi Tereza, nunca Nuala Costa. Nuala Costa foi apagada desse histórico, dessa história do surf feminino negro, né, de resistência, nesse projeto, né, colonial de apagamento. Nuala passa um tempo na Europa, volta para cá, para o território, e percebe que as dinâmicas, né, não mudaram muito. A juventude no ócio, porque o turismo não olha para a juventude. Aqui é uma cidade muito boa para turista, é muito bom para adultos, enfim, mas é extremamente excludente para a juventude e para idosos. Então, a juventude fica aqui num ócio extremo, e o trabalho acaba sendo o caminho, né, esse espaço de existir. E nesse sentido, ela percebe, né, e vem essa inspiração através de uma questão muito pessoal, a TPM, ela está surfando, vem esse insight e vem a ideia do movimento. O movimento surge a priori como uma ideia de inclusão do surf, né, da mulherada local, nativa, negra, indígena no surf, porque esse mar foi negado durante anos e hoje é que estamos, né, vendo a comunidade se reapropriar desse espaço do mar. Até então, o lazer, o trabalho, a sociabilidade toda acontecia no mangue, no cato do aratu, no cato do marisco, no cato do camarão, né? Esse lugar mais isolado, mais de difícil acesso, mas muito místico, né? Porque, enfim, elas falam do mangue em um lugar muito afetivo, obviamente. Mas é isso, o mar não era um lugar, não era um espaço para além do trabalho, da venda do teu produto, da ambulância. E nesse sentido, o surf foi essa porta, foi esse vínculo, foi essa rimada de volta para esse mar, né? De volta para esse corpo que tinha um trauma colonial, né? Do medo do mar, do medo de levar um caldo, de não se achar digna de subir numa prancha, de achar que isso não é lugar para você. Então, a gente vem ao longo desses 8 anos desconstruindo esse lugar do mar, né? Hoje somos uma ONG, iniciamos como um movimento, hoje somos uma ONG, né? CNPJ, toda essa força de luta pela sede, parcerias, e entro novamente, né, entro nesse lugar da esperança, mas entro novamente nas tensões da própria ONG, né? O sonho da gente, obviamente, né, deixando assim, chegamos nesse lugar, né, de não ficar com muito milindre para falar as coisas. Mas seria um ideal, né, de termos uma ONG entre as nossas, né, de diversas formas, mas das nossas formas.
temos vários problemas com a branquitude, até mesmo das nossas aliadas, porque uma coisa é você saber como o inimigo opera, mas o aliado operando é um negócio que é muito, muito subjetivo, muito difícil de lidar, muito desgastante. Na composição hoje da diretoria da TPM, nós temos 4 mulheres negras e uma mulher branca. E aí, as voluntárias que aparecem, né, que isso é um dado... Paracaípe é um lugar muito diferenciado, né, tão pequeno e com tantas particularidades. Nosso voluntariado hoje, mais da metade são estrangeiras, argentinas, brancas. E vem com todo o processo e os mesmos mecanismos de colonização, gente. Nossas vizinhas vêm colonizar aqui, vivendo seus processos endogâmicos, se consumindo, só comendo seus alimentos, não abre-se para a comunidade, não faz um processo de escuta. E aí chega com essa ideia, né, colonial, do tipo, tenho aqui, sei falar o espanhol, sei arte, sei teatro, então vou jogar aqui o teatro, vou jogar aqui o espanhol e pronto. E aí estamos, né, nós, nesse processo que já foi tão difícil construir essa diretoria de uma maneira racial, né, favorável aos nossos corpos, de estar ali numa reunião, né, que possa se falar. E eu vou abrir esse parênteses porque a primeira formação da TPM no ala foi amparada, ou sei lá, chicoteada, porque amparada é até um nome muito feio para falar, mas ela foi sabotada por muitas mulheres brancas barrando os sonhos. E quando Dayana fala sobre esse lugar do sonho, né, no ala sempre teve o sonho de oficializar, né, de dar um CNPJ para a gente conseguir arrecadar investimentos, parcerias e desenvolver as nossas ações. Porque fazer tudo no voluntário tem o seu esforço que é demandante, né? Então, esses corpos brancos aí, de diversas formas, né, tentaram travar esse processo, adiaram, não havia escuta, não havia acolhimento. Então, assim, todos esses mecanismos, e entre aliadas, eram amigas, aquelas que tokenizam, que dizem, tenho aqui a minha negra retinta, surfista da praia, que, né, acessa coisas interessantes. E aí é muito interessante, é muito lindo ter, né, viver esse sonho aqui no litoral. E aí hoje, nessa formação, nós temos, apesar desse espaço, né, racial mais favorável, temos essa questão desse voluntariado branco, temos uma diretoria branca, né, como vai estar gravada, ela vai escutar, então já até reforça o que já tentamos fazer em formação. E esse ano, ano 3 de formação, né, letramento, né, esse nome de letrar as pessoas no antirracismo, né, nos processos de transfobia, porque nossa ONG, nós temos uma diversidade, né, de corpos, de credo, de experiências, né, muito ampla. E aí estamos tentando dialogar com todos esses processos. Mas o mais realmente denso é a questão da branquitude. É a questão de, por exemplo, a dificuldade de reconhecer a captação de recursos, né, principalmente para ONGs gerenciadas por mulheres negras, né, são as que menos recebem capacitação. Então, há todo um entrave, né, que, por exemplo, esse grupo de mulheres, né, que pensam essa ONG, mas não conseguem entender, escutar o que Noala fala, né? A sensação é essa, a escuta ela não acontece, né? Não há essa interação. E a TPM acaba sendo esse lugar de muito acolhimento, né? De muito abraçar essas dinâmicas, porque traz essas dores, traz essas emoções, envolve outras questões que pessoas chegam aqui por razões até espirituais, né? Que é um lugar de muita cura, de muita transmutação, de vivências profundas ancestrais. Aqui é um território que se vive, né, de uma maneira muito orgânica essa ancestralidade. Isso se confunde, né, nas nossas dinâmicas, na nossa relação, na nossa tentativa de estabelecer acordos mínimos de compreensão de como é que o racismo opera, né? Então a gente enfrenta muito essa dificuldade de pensar essas tensões, né, e principalmente destacando, né, qual é o público que nós atendemos. Atualmente, apesar do voluntariado e não termos uma renda fixa, né, enfim, vivermos nesse lugar da disputa, né, da conquista dessa grana, desse recurso, nós conseguimos atender 80 crianças e 120 mulheres. Né, um processo de empreendedorismo na comunidade, trabalhando dentro dessa perspectiva da natureza. Então, nosso empreendedorismo é dentro, por exemplo, né, uma das oficinas são dos bioabsorventes, né, pensando nessa cultura da menstrual, pensando essa questão, né, do que se acumula, porque, enfim, aqui, né, essa questão turística
visibiliza muito, né, muitas mazelas, né, que uma cidade grande reúne, porque são poucos dias e a gente convive com a violência, convive, né, com a insegurança, convive com trânsito, convive com os corpos violentados, convive, enfim, com várias com variáveis mesmo, né, que dificultam a nossa locomoção aqui no dia a dia. Né? Morar aqui em Maracaípe tem as suas dificuldades, né? Essa coisa do ser turista e do morar. Né? A gente precisa muito descaracterizar, né, esses lugares turísticos, enfim, e aqui traz muito, né, essa experiência. E dentro, né, desse lugar, das oficinas que nós realizamos, nesse resgate de uma cultura, né, Ipojuca é hoje um município que não tem um terreiro, né, nós não temos nenhum espaço de matriz de religião afro-brasileira. Isso tudo é um processo de evangelização, né, que se deu conta, que vem ao longo desses últimos 20 anos ocorrendo aqui no território, e a TPM vem tentando resgatar esses lugares, vem tentando olhar para esses espaços, né, recontando essas histórias através de pequenos fragmentos. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, do conversar a partir dessa memória negra indígena, a TPM lança, né, esses caminhos numa perspectiva do bem viver, né, pensando como é possível viver uma infância feliz, e a gente tenta simplificar, né, todos esses termos mais discutidos, né, a nível mundial, né, mas pensar em infâncias felizes, corpos femininos, corpos cis, corpos trans, corpos negros e indígenas, gordos, enfim, com deficiência, que consigam também se sentir acolhidos nesse território. Pensar também economicamente como gerar uma cultura onde todos se consomem. Pensar também como hoje as voluntárias, né, e algumas pessoas da diretoria, como eu, Lígia, enfim, estamos nos espaços escolares, né, no ensino médio e no ensino fundamental, a gente consegue também fazer essa ponte entre o espaço escolar formal e não formal. Pensando nas pedagogias mesmo, né, desses corpos mais livres, desses corpos distensionados, apesar de estar sempre num processo, né, de enfrentamento. E um fato interessante que eu preciso destacar, né, que aqui é possível perceber, são as masculinidades. Eu falo aqui em Pojuca, né, apesar de ser região metropolitana, Brasil e todo esse estereótipo que pode se construir sobre violência, né, território Nordeste, e Pojuca é um lugar extremamente seguro, principalmente Porto de Galinhas e Maracaípe. Isso para todas as corpas, né? Nós temos um acesso à comunidade muito íntimo, então falo por aqui. E ele acontece porque nós temos um perfil de masculinidade negra, de homens negros, que promovem essa segurança para esses corpos. Na ideia de compreender, né? E aí é isso, né? Como se fala, né, desse lugar dos homens, desse lugar do homem negro, dessa construção do homem negro. E aqui em Pojuca você vê um outro lugar, uma outra relação, onde há, sim, um cuidado coletivo mesmo com aquela criança, com aquela comunidade. Aquilo que a gente resgata, tenta falar de África, né? Essa criança que ela é uma educação coletiva, ela é a educação da comunidade. E aqui em Maracaípe a gente consegue tranquilamente, a TPM consegue, com tanta diversidade, ter um diálogo com uma comunidade tradicional que poderia estar reproduzindo aí todos os preconceitos e verbetes coloniais, e ainda assim nossos corpos se sentem à vontade para estar entre esses homens negros mais velhos, entre, né, homens solteiros, homens gays mais velhos, negros, e todos construindo a TPM. Nesse sentido que há uma ideia mesmo de unidade, uma ideia de diálogo possível, né? Então aqui eu consigo, é muito ainda recente, porque são 8 anos de ONG e apenas 3, né, desse lugar mais sistematizado, mais estruturado, mais organizado. E conseguir perceber, né, cada um desses elementos, como é que, para além da ONG, para além da nossa sede, essas relações, né, esses trânsitos, eles acontecem, eles fluem, e isso acaba gerando um incômodo muito grande nessa branquitude, né? Aqui, como eu falei, tem a questão dos grandes empreendimentos, e agora nós temos os músicos, né, famosos do Brasil, junto com os jogadores, nos seus empreendimentos se transformar, né, em picos de grandes resorts, né? Então, assim, a gente está vivendo essa contramaré ou tentando, né, surfar nessas
quebrando essas ondas, né, furando, fazendo um cavalinho nessas ondas muito altas, aqui criando novas dinâmicas também de viver bem, né? Esses corpos, para a gente, eles precisam ser pedagogias andantes, né? Então, eles falam TPM, eles são TPMs e eles divulgam essa ideologia TPM, que é esse lugar do respeito, do cuidado, da escuta, da atenção e da possibilidade dessa diversidade conviver, né, de maneira minimamente respeitosa. Então, parece um lugar que é uma quimera, né, um sonho, e está aqui tão perto, né? E pessoas, né, enfim, grupos, ONGs, que vêm aqui, convivem com a TPM, conseguem facilmente perceber isso. Então, nosso grande enfrentamento hoje, em relação a essa branquitude, para além dessa mais sistemática, estrutural, né, mega estrutura, nós temos essas, né, essa dimensão mais individual, né, dos conflitos da convivência, né, que aí envolvem afetos, interesses, paixões e outras, né, enfim, emaranhados, né, que dificultam muito, às vezes, a gente entender como é que ali, se ali é racismo ou não é, se é ou não é, e ficamos no lugar de muitas dúvidas, né, porque é isso que eles implantam na gente toda hora, né, a dúvida dessa boa conduta, dessa boa intenção que sempre há por trás. Então, eu vou ficar por aqui, né, e vou respondendo aí também, junto, né, com essas, trazendo outros elementos, porque Dan é disso, né, Dan joga o babado, a gente que lute, depois de dar 9 aulas e suando aqui horrores, cadê esse outono? Eu estou aqui tentando, né, trazer esses elementos, né, de quanto ONG, alguns desafios e também algumas possibilidades, né, enfim, experiências que geram possibilidades. Né? Então é isso, agradecer muito esse momento, porque é sempre bom desenvolver, elaborar, mesmo que fique nesse processo mais interno, né? De onde é que a gente está se metendo nesse mundo, porque é de onde é que eu vim, lá de Areias, e vim parar aqui em Pojuca, estou em Maracaípe, dando aula em Serrambi, esse litoral sul todo, né? Com essa questão negríndia e um apagamento histórico muito, muito triste, né? E Pojuca não tem um espaço de museu, conta-se a história de Porto de Galinhas completamente equivocada. Aqui foi rota do tráfico ilegal, então os escravizados que aqui chegaram, nem o registro mínimo que a gente já sabe que são, né? Mas nem aqui, né, tivemos nada, então nós não temos essa documentação. Então, recontar essa história a partir desse presente, né, tão intenso desses processos de turismo predatório, grandes empreendimentos, enfim, é muito desafiador. Mas estamos aí, estou aqui no litoral, tomo banho de praia toda vez que chego da escola. E é isso, é reclamando, mas é reclamando dentro do mar. Que pelo menos isso a gente consegue fazer. Então, muito feio, gente, é isso. Ai, o cansaço foi-se embora, gente. É isso. Então, questões para a gente fechar um dia feliz depois de aulas, depois de corres, depois de trabalhos. Eu queria agradecer mais uma vez esse encontro. Realmente é impressionante assim como é saudável, né? Se reencontrar e se escutar, né, nesse espaço de segurança. Vocês têm questões para vocês? Eu Gabi, tenho. Cláudia. Eita, tá nervosa já. Vai, Cláudia. Oi, gente, boa tarde, né? Na verdade, boa noite. Aqui no Brasil também já são 6h40, então boa noite. A convite do Danilo, eu tenho participado desse ciclo, porque para mim é um processo formativo incrível. Eu tenho dito, primeiro dizer que foi uma alegria conhecer cada um de vocês, tá? As experiências fantásticas. E eu tenho dito, sem vergonha, de que eu, com 57 anos, iniciei o meu processo de letramento racial o ano passado. O que eu quero dizer com isso? Eu sou professora, sou militante do movimento popular, milito na educação de jovens e adultos e estou na pós-graduação, né? E eu não tinha vivenciado esse mergulho para estudar essa questão da branquitude.
né? Racismo estrutural, a gente ouvia falar, mas não existia um aprofundamento, como a partir do ano passado eu tenho tido. E aí eu estive em Portugal o ano passado, um doutorado sanduíche, e vi nas mídias a formação, a educação antirracista do Educar, e de um dia para o outro saí de Braga e fui para Porto e vivenciei essa experiência incrível. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que as falas de vocês são muito endógenas, eu não sei se é essa a palavra, né? Mas o que é que eu quero dizer? Vocês estão falando de algo que vocês vivenciaram a vida toda, pelo que eu entendo, né? E se apropriaram disso, né? Se apropriaram dessa estrutura colonial que oprime, essa colonialidade que permanece no nosso meio, no Brasil, na Europa, nas Américas, de modo geral. Mas, olhando para mim, para a minha história, eu vejo o quanto essas compreensões ainda estão distantes de um número significativo da população. Porque eu não me considero uma pessoa alheia, né? Desde a década de 80 que eu milito. Mas nunca, talvez não tenha me permitido, né? Não sei, mas eu nunca ingressei nesse processo de discussão mais profunda, né? Sobre a questão da branquitude, nunca, né? E assim, aí eu olho para a minha escola, olho para o meu espaço, e aí eu vou identificar, se eu fizer uma contagem rápida, eu vou identificar que um número pequeníssimo de professores também vivenciaram essa experiência de discussão de forma mais ampla. Se eu for olhar para o meu município, no interior de onde eu vim, menos ainda. Se eu for olhar para a Secretaria de Educação, onde eu trabalhei 12 anos, Secretaria de Educação do Estado, você identifica esse aprofundamento dessa temática em uma equipe que é a coordenação fragmentada da educação étnico-racial. Esses saberes estão ali, mas eles não perpetuam as outras salas, as outras equipes, as outras turmas. Então, assim, é uma pena que essas discussões que estão sendo tratadas aqui desde semana passada, ela ainda não tem um alcance maior, mas é claro. Há pouco a minha professora orientadora pediu para eu preencher um questionário sobre temáticas para a universidade desenvolver nessa inter-relação escola e universidade. Qual foi a minha temática? A que nós estamos discutindo aqui, né? Propus de imediato. E é claro, e vou propor também, vamos trabalhar com esse material que o Educar está disponibilizando, está construindo, e outros materiais que existem e que a gente ainda não tomou conhecimento, ainda não visualizou, não chegou até nós. Eu sei que tem muito da busca, né? Tem muito da busca. Você tem que ter um movimento de busca para que você se aproprie mais disso, como eu estou fazendo agora, eu estou buscando. Eu escrevi uma carta que falei que agora eu estou igual um girassol. Onde eu vejo essa temática, eu estou correndo atrás, né? Mas esse processo de busca, ele precisa de um amadurecimento. E esse amadurecimento precisa chegar nas pessoas, na maior parte das pessoas que ainda não chegou. Então, falar da alegria, né? Da alegria de estar aqui essa noite, era o meu horário do Pilates, mas eu disse, não vou não. Eu não vou, porque eu estou em busca disso, e o Pilates tem todo dia, né? E essa discussão, não. Mas é isso, é compartilhar aqui o quanto vocês estão imersos, né, nessa temática que é tão pertinente para a nossa vida, né? Nós estamos imersos nesse mundo da branquitude, com
com as suas dores, né? Com as suas exclusões, com a negação de direito, com o não acesso à fala, né? E tudo isso mexe com a gente, mexe na sociedade como um todo que a gente está vivendo. Então, eu aprendi muito hoje. Eu não sei quando é que eu vou me aprofundar, porque eu fico vendo um, fico vendo, assistindo o outro, mas eu preciso, a cada dia mais, eu sinto a necessidade de ler mais, né? E de aprofundar não só o conhecimento, mas a vivência com essa temática, participar dos movimentos, é isso que é o meu próximo passo, né? Quero conhecer os movimentos, do Movimento Negro Unificado aqui em Fortaleza, o movimento quilombola, eu quero começar a participar, para eu também não ficar só com esse conhecimento teórico, né? Mas quero também vivenciar essa experiência de militância mesmo. E é isso, é um pouco isso. Agradecer a cada um de vocês pela partilha. Danilo, eu queria falar um pouquinho, posso? Oxe, pode. Francisco, Dayana e Aline, obrigada por hoje. Pegando aqui o gancho da Cláudia, ela falou que aos 57 anos começou a buscar o letramento racial, e aí eu me identifico muito com a fala da Dayana de como é importante a escola estar envolvida com esse movimento, porque, assim, não é só o buscar, eu acho que a escola é o lugar onde se pode disseminar, né, onde se pode dar essa educação às pessoas, que as pessoas não têm. Eu, como uma mulher negra, vindo de uma família um pouco disfuncional, sou filha de mãe branca e um pai preto retinto, eu cresci nesse mundo branco e a vida toda fui enquadrada, né, para poder sobreviver dentro desses espaços brancos, inclusive dentro da minha própria casa. Porque minha mãe casou 2 vezes e o primeiro casamento dela foi com um homem branco. Eu tenho 3 irmãos brancos, loiros, né? E a minha infância e adolescência não foi fácil. Eu precisei sair, precisei fugir com a desculpa de que vim fazer um mestrado em Portugal, para poder vivenciar a minha negritude em paz. Em paz, bem entre aspas, né? Porque aqui são muitas camadas. Mas, enfim, se eu tivesse tido na escola esse espaço de debate, certamente eu era uma adulta diferente. E todo esse caminho, né, para me tornar negra, vamos dizer assim, eu percorri de uma forma muito solitária, né, sem escuta nenhuma, e com muito sofrimento. Aqui em Portugal, já, né, na fase adulta. E aí eu coloco a mesma questão, acho que foi Danilo que colocou ontem, né? Como é que a gente faz para sobreviver, né? Sem a branquitude, mas numa estrutura completamente branca. E aí foi uma questão que foi colocada ontem, e aí eu volto a colocar hoje, porque acho que é bem pertinente aí, principalmente na fala do Francisco também. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Obrigada. Dani, tem alguma coisa? Alguma questão? Não. Eu senti que cada conversa foi uma cadeia uma da outra. Existe aqui alguns cruzamentos. Obrigada a todas as pessoas que falaram. Eu gostei muito desta sessão. Mas sim, consegui encontrar algumas relações de coisas que Francisco falou, de coisas que Diane falou e a Aline também. Eu apontei aqui.
Achei super interessante a fala de Diane em relação a hackear o sistema. Porque, de facto, não sei, parece-me que é uma forma de tentar furar a normativa na academia. É válida e mais. Mas Posso sim, não fazer? tenho, eu acho que não é. Eu estou aqui para ouvir e não para falar. Arrasou. Eu tenho só umas questões. Primeiro que não é uma questão. Francisco, na segunda-feira, no começo do ciclo, a gente teve uma presença de um historiador indígena, por um acaso, da mesma universidade, minha e da Dayana. E eu tinha lembrado que, ao ler teu livro, você usa a questão, o termo de idiodescendente, certo? Por ignorância minha e por saber que, infelizmente, existe esse abismo ali, né, América Andina e Brasil, eu queria saber se, por exemplo, há esse reclame também da troca da nomenclatura, né, de deixar, abandonar o uso, né, não reproduzir o uso do índio e passar a usar o indígena, né? Obviamente que você usa ali, vai seguindo seu fluxo, mas quando João começou por essa questão, eu lembrei imediatamente do teu livro, eu disse, opa, né, pode ser alguma coisa particular. Dai, escutar. Seu único defeito até agora para mim é ser libriana. É seu único defeito. O resto é só perfeição. Me desculpem. Tem alguém mais de Libra aqui? Para, os librianos são os melhores. Desculpa. Ei, e sorri pouco, viu, Dayana? Eu queria saber prontamente como é que está essa movimentação da luta pela política de cotas trans e saber como é que tem sido o diálogo com o movimento negro. Se estamos juntos ou não estamos juntos. E, Aline, eu não tenho nenhuma questão, mas eu fiquei muito feliz de te escutar e perceber que em 8 anos, além de ter sentido isso, né, essa nova sistemática de proteção dos homens pretos. Eu queria muito mais celebrar, não com questão, né, porque eu passei meteoricamente e você falar isso, né, naquele contexto, resort, turismo, Porto de Galinhas e tudo mais, né? Não sei se seria uma forma de hackear também, né? Tendo em vista esse estereótipo do homem negro, né? Então, e vou falar uma coisa que mais ou menos me confortou, porque ontem eu me senti tenso, né? E escutando a Dai também falando da questão da rasura, do hackeamento, papapá, eu pensei muito, humildemente falando, na questão do próprio educar. Eu fui pensando quando estava escutando, né? Porque o fato de não sermos, a gente tem 7 anos de existência, e não sermos um coletivo informal, eu acho que buga muito esse sistema aqui, né? Porque é um coletivo informal, não é associação, né? Tem um reconhecimento do Estado, tem mais reconhecimento do Estado e da academia do que do movimento negro, né? Então, é um hackeamento tenso, né? E a gente fica sem ter muito mais o que fazer por aqui. Por isso que a gente não tem se declarado mais um grupo de antirracista português, até porque das 30 pessoas, quantas são portuguesas? 3, 2, né? 4, mas não é a maioria. E também, ou seja, queria celebrar também essa conversa por ter chegado nessa compreensão, né? Não finalizada, e ver que mesmo perguntando aqui ao Francisco, como é que a gente vai fazer para sobreviver nas colônias? Tipo, a gente está sobrevivendo e está se distanciando, querendo ou não, dessas lógicas, né? Inevitavelmente, a gente meio que está respondendo, né? E é isso, fiquem à vontade para a gente fechar essas questões, tá?
E fique à vontade para ver quem começa. Quem também não começa. Bom, eu posso começar, talvez. É tarde, acaba de ser às 11 da noite, mas talvez somente para contestar o que você dijo, a reivindicação da ideia do índio é muito importante nos Andes, especialmente na Bolívia. O Partido Índio, o movimento índio catarista, há muitas referências de recuperação do insulto, como foi o locuir e como ocorreu com muitas palavras de insultos que são reinventadas. Então, um pouco por aí partia isso. Mas para mim é muito mais importante que essa questão particular. Eu quero agradecer as palavras de Aline e de Dayana, muito, muito fortes, gatas, muito fortes. E a partir também de suas ideias, do que vocês falaram, eu penso a questão que planteava também Cláudia, de alguma maneira, das visibilidades, invisibilidades, presenças, não presenças. Porque pareciera, quando você fala do sistema educativo, da escola, da universidade, você está falando do lugar onde todos os tempos os corpos não brancos, os corpos não heterossexuais, somos as minorias, mas no mundo somos as maiorias, não somos minorias. Outra coisa é que o sistema se construiu para que as maiorias do mundo habitem espaços de não fala, espaços subterrâneos, espaços exclusivamente de utilização do corpo, na rua, na fábrica, na prostituição, etc. Somos corpos de utilização, não somos corpos de fala. Então, aí há uma divisão em donde estão as maiorias e onde estão as minorias. Finalmente, os brancos são a minoria do mundo. São a minoria do mundo, mas têm todo o poder do mundo. E penso finalmente então em como estas minorias, mal chamadas minorias, que são as maiorias, entram na instituição. E você, Dayana, falava desta ideia do o peligro da inclusão, porque a inclusão é com restrições. E essas restrições, aqui é uma cultura popular, hip-hop, etc., capoeira, entra na escola, mas com restrições. E, finalmente, essa cultura que entra com restrição também é provavelmente a mais frágil, fragilizada no sistema educativo. Então, essa memória de fragilidade, de uma memória afro-indígena, ou uma memória dos saberes ou das políticas do gênero, que você falou também, tem 5 siglos de imposição, porque a imposição da colonização se fundou em 3 princípios, que é o controle da sexualidade, es decir, el castigo da sodomía como práctica sexual no normativa, o controle da alimentação a partir da ideia dos corpos caníbales, e também o controle da espiritualidade através do controle da idolatria. Então, capoeira, por exemplo,
fusiona muitas dessas questões y de alguna manera creo que en esos pequeños gestos hay unas respuestas a esas cuestiones si, o no respuestas, mas mantención de ese estado de inclusión, no inclusión, visibilidade, não visibilidade. Vivir en ese espacio permanente de entrar y no entrar, julgar, jugar, utilizar as estratégias da instituição, utilizar seus recursos, utilizar o doutorado, tudo. En ese juego permanente de entrar e não entrar. Isso. Muito obrigado. Vocês gostam de mediação, né? Gostam de uma mediação, né? Vai, fica à vontade. Eu posso falar, sim. Sobre a questão que Gabriela trouxe, né, de como sobreviver dentro dessa estrutura de branquitude, já é o tema de uma outra roda mais ampla, porque são tantas questões que atravessam isso. Mas, honestamente, eu estou na lógica que a gente está numa guerra, assim, sabe? A gente não pode amenizar, né, essas questões, assim. Eu acho que é uma guerra e que, às vezes, a gente precisa pensar na nossa potencialidade, assim, dentro dessa guerra. Acho que a gente já comprou muitas vezes o discurso de que a gente está na fragilidade, que a gente está na vulnerabilidade, que a gente é vítima do sistema. A própria universidade investe muito discursivamente nos trabalhos que nos colocam nesses lugares. E honestamente, assim, meu amor, se é guerra, bora pra luta. Eu não deito, não, assim. Sabe? Eu entendo que a estrutura é essa, mas Cortou, eu não estou ouvindo. Esse é o sistema hackeando ela, tá vendo? O sistema faz Travou. isso. Nem fala, mas ela teve uma atividade aí virtual que invadiram e pá, 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 pá. Foi? Não que isso Olha aí. aconteça agora. Sim. Não faz muito tempo, foi agora no mês passado. Deixa eu ver se ela fala. Ela- Então, quando ela tá aí tentando, deve estar se reconectando, né? Isso, ó, deve sair daqui, deve voltar. Então, eu vou aproveitar essa ausência dela só para fortalecer o meu agradecimento. Daí eu acho sempre interessante essa oportunidade da gente ouvir, né? Outras experiências, outros sotaques, outras formas de estar olhando, né, esse lugar das violências e resistências, que eu acho que é muito desse lugar que Dai estava, né, falou e me desperta muito hoje, esse lugar até ficou muito famoso, né, o afropessimismo, né, enfim, né, nada se pode ser feito, é isso, somos muito pequenos, mas, enfim, né, existem experiências que resgatam, né, esse lugar de não, algo está sendo feito, né, e é muito maior, não é sobre nós, é sobre um contínuo, é sobre uma ancestralização, né, como o pai Sidney fala, que a gente precisa muito se comprometer em vida com o nosso processo de ancestralização. A gente fala muito dos nossos de trás, mas a gente também em vida está fazendo muita coisa para o que vai vir para o futuro, né? Então eu acho que eu estou na mesma onda, né, que dá desse lugar de sabemos o que é que está acontecendo, mas é isso, eu quero viver, eu não estou mais nessa expectativa do sobreviver, né, a ideia de pensar o bem viver e o viver bem também nessa lógica tão cruel, né, e só coletivamente, isso é uma certeza, afeta o individual, mas é só pelo coletivo que é a saída, né, ou as saídas. Mas é isso, agradecer, massa, viu, Dan? Me informe mais, eu não estou no Instagram, eu sei que tudo agora é pelo Instagram, mas, enfim, fico aí sempre aberta por outros canais a receber, para ouvir mesmo, sabe? Eu sinto falta dessas trocas. E, Pancho, maravilhoso teu trampo. Fiquei aqui viajando, abrindo a tela do celular
para acompanhar a escrita e as imagens. E quero saber desse livro aí, viu? Por favor, compartilhe de alguma forma as produções para a gente estar se lendo, né? A gente precisa disso. Quando ele lançar o livro dele em Madrid, eu vou lá ver se eu pego uma caixinha e jogo para o Brasil. Venha trazer aqui, venha Mas eu surfar não todo sei se mundo. ele já tem canais de divulgação, né, da sua obra, não sei. Posso fazer esse serviço. Eu não sei se a Dai consegue voltar, hein? Ô, Dan, só para finalizar, eu queria deixar o convite de caso, enfim, o roteiro Maracaípe, Nordeste do Brasil, interesse a vocês, né? Venham cá conhecer a nossa ONG, fazer uma aulinha de surf, brincar com a molecada e, enfim, viver uma experiência ancestral de amor, de acolhimento e todas para o mar, né? E Sim. é isso. Olha, então, a Dai não voltou. Eu acho que descarregou o telefone dela, porque não rolou os 2 pauzinhos. Então vamos encerrar, porque o Panso também está mais tarde que todo mundo aqui, vencendo 11h10, né? Olha, Francisco, e eu queria muito te agradecer. A gente se conhece há pouco tempo, né? Você está cheio de correria, como todo mundo. Também queria agradecer a Aline, muito, ok? Muito, muito bom, muito saudável, muito precioso esse sentimento de casa, certo? Muito mesmo, irmã. Manda um abraço para todo mundo lá da TPM. Eu queria agradecer a Dai, mas eu posso importuná-la pelo WhatsApp a qualquer momento, né? Faço isso. Dani, valeu. Vou te aperrear, hein? Vou te aperrear para a gente dar forma a esse bagulho desse dossiê, acho. E, Cláudia, até a semana que vem. Na semana que vem, se por um acaso vocês estiverem de boa, não é. Há uma densidade, mas ela vai ser tranquilizada. Na segunda-feira, a gente vai assistir 4 curtas. Aqui, a gente assiste tudo junto, depois conversa. Podemos bebericar. É a última semana de boa. Na quarta, vai ter um sarau poético com o Igor, diretamente de Surubim, do Agreste de Pernambuco. Ele vai fazer um sarau aqui com a galera do Reduto Coletivo. E na sexta-feira, a gente tem ali, vai ser praticamente o lançamento de um vídeo poesia dança nosso, né? Eu e Ernesto. Ernesto é moçambicano, mas ele está agora na Itália. É Maconde, ele é bailarino. E a gente fez aí uma construção de vídeo, poesia e dança. Eu vou aproveitar para partilhar com todo mundo, que foi bem interessante, assim, foi uma feitura na pandemia. Eu montei agora, mas essa troca foi da pandemia, foi debaixo do o que é que vai acontecer. E também um coco de uma compositora, uma artista, Carol do Coco Dendê. A gente vai assistir o álbum visual e ela vai estar aqui para conversar com a gente. Além da Vandria Puma, que é uma poeta portuguesa. Então é a pororoca, é o encontro desses 3 pontos do triângulo em forma de artistas, tá? Então não é conversas acadêmicas formais na semana que vem, é mais para a gente celebrar o final dessa caminhada, tá bom? Muito obrigado, bom descanso para vocês, vamos nos falando, tá bom? E fiquem bem, fiquem bem. Viver, sobreviver. Boa noite. Tchau. Buenas, buenas. Boa Cheiro. noite. Boa noite. Boa tarde. Boa noite.